Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus, meus irmãos e meus amigos. Aqui é o pastor Newton César, da Assembleia de Deus, Ministério Belém de Veranópolis. Estamos novamente aqui, nesta manhã de domingo abençoada, para fazer a transmissão de mais uma escola bíblica dominical nesta manhã. E nesta manhã, nós já vamos iniciar mais um trimestre novo da nossa revista da Escola Dominical, que vai ser sobre a primeira carta de Paulo aos Coríntios. Glórias a Deus. Vai ser uma bênção, meus irmãos, uma bênção esta lição. Mas nós vamos agora aproveitar esse momento e fazer uma oração, tá? Uma oração para iniciar a nossa escola bíblica dominical nesta manhã. Depois da oração, nós vamos já fazer a leitura da lição desta manhã. Oramos a Deus. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, aqui estamos na Tua santa e gloriosa presença, para Te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Eu Te peço, Deus, a Tua bênção sobre cada ouvinte que estará ouvindo esta palavra. Abençoa, Pai, em nome do Senhor Jesus. E assim que as bênçãos do Senhor, que o Senhor venha abrir os entendimentos para compreender a Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Glórias a Deus. Eu vou convidar aqui o nosso irmão Paulo Visotto, que nós juntos estaremos fazendo a leitura da palavra de Deus nesta manhã abençoada por Deus. Pode saudar, quiser saudar os irmãos. Eu saudo a todos os internautas, os amados e queridos irmãos, com a paz do Senhor. Que nesta manhã o Senhor possa falar ao íntimo, ao profundo do teu coração, e que a palavra do Senhor ache guarida em nossos corações. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá, fazer a leitura, irmão Paulo, nesta manhã. 1 Coríntios, capítulo de número 3, versículo do 1 ao 9. Tá? O tema da nossa lição de hoje é divisão e a sabedoria de Deus. Tá? Esta é a primeira lição de hoje. Então vamos lá, diz assim o versículo 1. E eu, irmãos, não vos puder falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podeis, nem tampouco ainda agora podeis. Porque ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois, porventura, carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo um, eu sou de Paulo, e outro, eu sou de Apolo, porventura não sois carnais? Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um? Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Pelo que nem o que planta é alguma coisa, e nem o que rega, mas Deus é que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão, segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, e vós sois lavoura de Deus, e edifício de Deus. Glórias a Deus. Amém, glória a Deus. Irmão Paulo Visotto, faz mais uma oração com esse povo em nome de Jesus, abençoando. Soberano Deus e Altíssimo Pai, nesta manhã, Senhor, nos colocamos na Tua santa presença, Pai, e abrimos o nosso coração para que o Senhor venha falar, para que o Senhor venha nos ensinar como devemos nos prostrar na Tua presença. Fala, Senhor, ao íntimo, fala ao profundo, nos ensina a Tua palavra, Senhor, para que possamos ensinar um dia a alguém que necessita. Vai falando, Senhor, através de cada versículo, através de cada movimento, através de cada palavra, nós cremos e assim Te agradecemos nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus, meus irmãos. Maravilha. Esta lição desta manhã é uma lição muito interessante, meus irmãos, porque ela vai nos falar sobre algo
algo importantíssimo para os nossos dias. Se um dos irmãos puder trazer um copinho d'água para mim, eu agradeço. E a nossa lição de hoje, começando aqui a primeira carta de Paulo aos Coríntios, é sobre a divisão e a sabedoria de Deus, né? Nós sabemos, meus irmãos, que diante de uma divisão, diante de controvérsias, posso assim dizer, na obra de Deus, um líder, um pastor, um obreiro, ele tem que ter, obrigado, irmão, ele tem que ter uma sabedoria da parte de Deus muito grande para lidar com a situação. E a palavra de Deus, aqui, ela nos orienta, ela nos instrui, tudo que nós precisamos fazer para que a palavra de Deus sempre prevaleça diante de todas as situações. Então, lição de número 1, divisão e sabedoria de Deus, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3, texto áureo. Rogo, pois, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que faleis todos a mesma coisa, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. 1 Coríntios, capítulo de número 1, versículo 10. Tá? A verdade prática. Divisões da igreja revelam uma compreensão distorcida de Cristo e prejudicam a evangelização. Isso é uma realidade, irmãos. Isso é uma realidade, viu? Mas vamos um pouquinho para frente que eu vou já fazer uma introdução aqui. Introdução. O apóstolo Paulo plantou a igreja de Cristo, ou melhor, de Corinto, no final de sua segunda viagem missionária. Ele passou 1 ano e 6 meses pregando a palavra de Deus naquela grande cidade, onde teve uma invasão, uma visão do Senhor. Atos capítulo 18, versículo 9 a 11. Esta carta objetivava corrigir problemas que aquela igreja local estava vivenciando, trazidos ao conhecimento de Paulo pelos da casa de Creu, e responder uma consulta que a igreja em Corinto fizera a ele. Quanto ao que me escrevestes, ela é dividida em seções que correspondem aos 5 principais problemas: divisão, sexualidade, alimento, ordem no culto, ressurreição. Existem outros assuntos diferentes, mas estes são o eixo central que nos instruem a pensar, a viver cada área da nossa vida através das lentes do Evangelho de Jesus Cristo. Amém? Então, meus queridos e amados irmãos, é como eu falei, esta lição ela é bem delicada, porque nós estamos vivendo dias tão difíceis da face da terra, onde tem, posso assim dizer, milhares de igrejas, e as pessoas estão num estado de estresse elevado, nervosismo, e nós sabemos que um líder espiritual, para ele contornar uma situação constrangedora diante do ministério, ele tem que estar na direção do Espírito Santo, tem que ser usado por Deus, direcionado pela palavra de Deus, para diante de uma situação ter uma palavra e ter uma direção do Espírito Santo na sua vida e também para a igreja do Senhor. E a verdade prática desta lição diz assim, divisões da igreja revelam uma compreensão distorcida de Cristo, ou seja,
a divisão ela não vem em partes da parte de Deus, porque prejudicam a evangelização. Nós sabemos, meus irmãos, que quando a palavra de Deus ela fala de divisão, isto aqui é bem delicado, esta situação, devido à situação, devido à circunstância que aconteceu aquela divisão. Nós sabemos que existem situações na igreja, na obra do Senhor, que dependendo do que acontece, podem afastar muitas pessoas para o mundo. Pode deixar um vácuo muito grande para muitas pessoas na igreja. Porque, na verdade, Paulo viu que alguns assuntos importantes estavam acontecendo ali no meio da igreja de Corinto, que os líderes locais, Paulo, ele chegava numa cidade, ele pregava o evangelho, e a palavra de Deus diz que ele colocava ali, quando ele abriu o trabalho, um presbítero para cuidar da igreja, depois de fundado, e ele saía para abrir outros trabalhos em outras cidades. Mas acontece que aquele obreiro, a igreja crescia, a igreja desenvolvia, e à medida que a igreja crescia, os problemas também vinham chegando, irmão Paulo, vinham chegando para aquele obreiro. E se ele não tivesse uma sabedoria de Deus, diante das situações adversas que aconteciam, ele jamais conseguia contornar a situação ao ponto de haver uma divisão muito grande no meio da igreja, às vezes por assuntos que, posso até dizer, assuntos simples que poderiam ser resolvidos no meio da igreja, que nós vamos ver aqui, vamos ver no decorrer desta lição, que é muito importante, tá? Glórias a Deus. Mas o primeiro ponto aqui desta lição é saudação e gratidão, tá? Nós vamos aprender 3 coisas sobre esse primeiro ponto. Primeiro, a igreja de Deus. Segundo, santificados e santos. E terceiro, ações de graça. Então, o primeiro ponto aqui diz assim: a igreja de Deus, tá? Já vou pular direto ali. Diz assim, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. A igreja de Deus que está em Cristo, disse Paulo, A igreja é de Deus e não se tratava, portanto, só da igreja de Corinto, mas da igreja de Deus em Corinto. Deus nunca passou preocupação, ou melhor, procuração, transferindo o direito de posse da igreja. A igreja só tem um dono, Jesus Cristo. Glórias a Deus. Isso aqui é bem interessante, né? Nós estamos vivendo épocas, infelizmente, meus irmãos, é uma escola bíblica dominical e nós temos que comentar, em que muitos líderes, pastores, têm se adonado da igreja, Eles disseram, não, a igreja é minha, tá? Até o tempo próprio pode ser dele, não duvido. Mas a igreja em si, espiritual, o ser humano, não é dele. Porque a palavra de Deus, tá? Ela nos fala que em Corinto estava mais ou menos acontecendo isso, sabia? É ao ponto de que a igreja, ela cresceu, ela avançou, e muitos ali, obreiros ali daquela igreja ali, muitos homens e mulheres daquela igreja de Corinto, inclusive líderes ali, que estavam, quem sabe, na frente do trabalho, estavam querendo já tratar a igreja de Corinto como sua, tá? Não a igreja material, vou deixar bem claro aqui essa explicação, mas a igreja local, a igreja espiritual, a igreja humana, tá? Ao ponto de aqueles líderes ali em Corinto
começar a ter, né, uma discórdia muito grande, né, e começaram a guerrear uns entre os outros, tá? Uns com os outros, ao ponto de que cada um puxava o assunto. Vocês viram aqui no início da leitura que nós fizemos aqui com o nosso irmão Paulo, um dizia, não, eu sou de Apolo, e outro dizia, não, eu sou de Paulo, e outro dizia, não, eu sou de Barnabé, né? Ou seja, cada um começou a puxar para um lado, né? Cada um começou a puxar para um lado, tá? E cada um começou a trazer sua doutrina, cada um começou a trazer seu ensinamento, e virou uma bagunça, irmãos, aquela igreja em Corinto. Que se Paulo, tá, não tivesse um pulso firme, a sabedoria de Deus de mandar uma carta para aquela igreja, para os líderes, eu digo uma coisa, a situação ia ser feia, tá? Estava quebrando pau lá naquela igreja, estava feio o negócio. Mas Paulo vai deixar claro nesta lição, a palavra de Deus também, de que a igreja do Senhor Jesus, ela tem que ser administrada como algo que pertence a Deus, não ao ser humano. E esta visão, ela é uma visão categórica que as pessoas, os líderes, eles precisam ter esta visão, de que temos que conduzir, temos que apacentar, temos que cuidar, temos que zelar pela obra de Deus, temos que amar uns aos outros, amar o pasto, posso dizer assim, né? As ovelhas, mas não podemos também querer subjugar a situação ao ponto, meus irmãos, de nós querer fazer tudo da nossa forma e do nosso jeito, achando que está certo desta maneira. Então isso é uma realidade, tá? Isso é uma realidade. Então Paulo diz, né? Paulo diz, a igreja é de Deus, não se trata, portanto, só da igreja de Corinto, mas da igreja de Deus em Corinto. Deus nunca passou procuração. Olha, essa parte dizer aqui eu gostei. Deus nunca passou procuração, tá? Procuração para ninguém da sua igreja, transferindo os direitos de posse da igreja. E olha, eu vou falar uma realidade, infelizmente é triste, meus irmãos, mas nós estamos vivendo em um mundo em que alguns líderes chegam até a vender a igreja, e vendem com tudo dentro. É uma realidade, tá? Que está acontecendo nos nossos dias, tá? Pega a igreja, levanta, faz a obra, chega e diz, ó, me paga tanto. Esses dias atrás, agora fiquei sabendo de um caso. O camarada pegou tudo prontinho, a igreja, tudo certinho, e disse, ó, me dá 5 mil reais, toma posse da igreja, de tudo que tem, fica. Meus irmãos, a igreja, tá? Ela não pertence a nós, tá? Você pode vender um terreno seu, pode vender um templo seu, uma cadeira, um carro, beleza, mas vender as pessoas que estão ali adorando a Deus, se congregando, é o cúmulo da situação. E não se apavore, mas está acontecendo, infelizmente, né? Muitos pastores, líderes, obreiros, picareta, né? Eu posso dizer que um camarada desse aí, né, é um picareta, é um cara que está aprontando a torta e a direita aí, e aproveita da situação para querer se beneficiar. Então, meus irmãos, eu louvo a Deus, né? Eu louvo a Deus, porque nós estamos em uma igreja séria, uma igreja que faz as coisas de maneira séria, e que realmente busca fazer a vontade de Deus e andar na presença de Deus, meus irmãos. Então a igreja é de Deus, tá? Não é de ninguém, não é de Paulo, não é de Apolo, não é de João, não é de Pedro, tá? Não. Esse negócio de cada um puxar para um lado não dá certo, irmãos, tá? Nós estamos aqui, ó, tem o pastor Elias, é o pastor presidente, tá? Tem o pastor vice-presidente, tem o terceiro vice-presidente, tem os líderes de congregação, ou seja, tem que andar em harmonia todos, porque se eu puxar para um lado e o pastor presidente puxar para o outro, vai dar feio o negócio, vai complicar o negócio, vai complicar porque vai haver uma discórdia, vai haver uma briga, uma divisão,
tá? E Deus, meus irmãos, Ele não se agrada desta situação, tá? Se o dirigente de congregação, tá? Ele vai para um lado e os seus obreiros ali, congregados, vai para o outro, não vai dar certo, tá? Então, temos que ver bem esta situação aí, com bastante cuidado, porque é um assunto bem delicado, né, irmão Paulo? É bem delicado esse assunto aqui, né? E a gente sabe que, infelizmente, está acontecendo nos nossos dias. Então, santificados e santos, 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 2. Aos santificados em Cristo Jesus, chamados para ser santos, com todos os que em todos os lugares invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. A santificação tem dois aspectos importantes: santificação posicional e progressiva. Glórias a Deus. Ou seja, quando você vem do mundo com a vida acarretada em pecado e você entrega a tua vida para Jesus, ali acontece uma santificação também instantânea. Todos os teus pecados são perdoados. A tua vida agora, naquele momento ali, espiritualmente falando, ela é limpa de toda a culpa, de todo pecado. Teu nome é escrito no livro da vida, tá? Santificação instantânea. Mas tem a santificação progressiva. Qual é esta, pastor Newton? A santificação progressiva, meus queridos, é aquela que a pessoa vai adquirindo no decorrer da sua caminhada cristã. Ou seja, a pessoa vai melhorando, vai orando, vai buscando a Deus, vai fazendo a vontade de Deus, né? Vai fazendo de tudo para agradar a Deus na sua vida. Esta santificação é uma santificação progressiva. Glórias a Deus. Então, nós somos um povo que Deus nos chamou para viver uma vida santa, separada. A santificação, um dos significados principais é separado, tá? Separado de quê? Separado do mundo, separado das paixões mundanas, separados dos desejos carnais, separados das dissensões, brigas, contendas, confusões, inveja, maledicência. Tudo que você imaginar que não presta, o ser humano vai começar a se separar e a viver uma vida que agrade a Deus. Glórias a Deus. E era isto que Paulo ensinava para a igreja de Corinto. E 3, ações de graça. Glórias a Deus. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 3 a 9. Sempre dou graças ao meu Deus, disse Paulo, a vosso respeito, a propósito da sua graça, que vos foi dada em Cristo Jesus. Paulo começa esta carta como um pastor sensível, fazendo elogios à igreja. Se não fossem estes primeiros versículos do capítulo 1, caberia perguntar: será que os crentes de Corinto eram verdadeiramente crentes? Será que a igreja de Corinto era a mesma cristã? Basta ver os problemas apresentados a partir do verso 11. Meu Deus do céu. Nem tudo que brilha é ouro, irmãos. É verdade. Então Paulo, ele começa agradecendo a Deus. Eu volto a dizer, Paulo, ele fundou a igreja de 1 Coríntios durante a sua segunda viagem missionária, tá? Paulo fundou aquela igreja, e como era costume dele, que eu falei, ele fundava a igreja, empossava um obreiro ali, né, presbítero, e dizia: ó, cuida da igreja que eu estou indo embora abrir outro trabalho em outra cidade. Então, era o propósito de Paulo, tá? Ele fazia esse trabalho extraordinário, né? Depois de Jesus, Paulo foi um dos maiores missionários e pregadores do Evangelho de Jesus Cristo, tá? Glórias a Deus. Então vamos ver aqui então, irmãos. Paulo agradeceu a Deus pela igreja, né? Agora o ponto 2, eu pulei rápido aqui porque aqui eu quero começar a entrar. O ponto 2 diz assim, ó: divisão e unidade. Vamos ver o que significa isso? Divisão e unidade. Paulo, informado
é informado de que estava havendo dissensões e partidarismo entre os cristãos de Corinto. Essa informação é chegada até Paulo por intermédio de Crói. Pouco se sabe sobre esta serva do Altíssimo, mas sua atitude expõe seu caráter de uma serva zelosa, fiel aos princípios divinos, pois estava preocupada com o percurso da igreja de Corinto. O partidarismo e as dissensões daquela igreja estavam atrasando o desenvolvimento do evangelho na região de Corinto. Tá? Então olha só, irmão, como é perigoso, viu, Paulo? O partidarismo, a divisão, a briga, a contenda no meio de uma igreja, ela não prospera, irmãos, ela quebra. A igreja, ela pode estar forte como for, mas se começar divisões, partidarismo, tá? Se começar, tá? Cada um puxar para um lado, tá? Isso aí quebra uma igreja, destrói completamente. Então por isso temos que usar de sabedoria e unidade de espírito. E o líder tem que ter um pulso muito firme diante de certas situações. Então Paulo, ele fundou a igreja, estava bonitinha a igreja, deixou um obreiro cuidando da igreja. A igreja cresceu. Você vai ver a história de Corinto. A igreja cresceu, se tornou uma igreja bonita, abençoada, cheia de dons espirituais. A Bíblia diz que a igreja era cheia de talentos. Meu Deus, que coisa linda! Tinha grandes pregadores, tinha cantores, tinha profetas, tinha professores de escola dominical, de teologia, se fosse nos nossos dias. Tinha homens letrados, pobres e ricos, simples e importantes dentro daquela igreja. Mas a palavra de Deus diz que no meio de alguns ali começou a subir para a cabeça, tá? E aí quando um ia lá pregar na igreja de Corinto, para você entender um pouquinho, e terminava de pregar, o outro ia lá e tentava desfazer a mensagem daquele pregador, dizendo: não, eu prego melhor do que tu. Um ia cantar na igreja de Corinto, e quando ele terminava de cantar, o outro assumia a direção do púlpito para cantar, e desfazia o que o outro irmãozinho tinha cantado um pouquinho mais errado, errou uma letra, cantou meio torto, aquele outro já ia desfazer. Ou seja, começou a haver um contrito ali, uma contenda ali. E isso é um perigo muito grande, meus irmãos. Nós vamos aprender 3 coisas importantes sobre a divisão e unidade. Primeiro, incentivo e a unidade. 2, divisão racha a igreja. E 3, esse aqui eu tenho que falar. Cristo não está dividido. Glórias a Deus. Então vamos ao primeiro ponto aqui, incentivo à unidade. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 10. Diz assim a palavra de Deus: rogo, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, que faleis todas as mesmas coisas, e que não haja entre vós divisões, antes sejais inteiramente unidos, na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Glórias a Deus. Neste ensejo, Paulo incentiva a igreja de Corinto a união. É um requisito primordial para que os crentes convivam em paz e sejam abençoados. Lucas, autor do livro de Atos, relata que os crentes da igreja primitiva cresciam juntos. Enquanto isso, Deus acrescentava-lhes dia a dia os que iam sendo salvos. Atos capítulo 2, versículo 47. Então, meus irmãos, a unidade é uma das coisas prioritárias de uma igreja, tá? Uma igreja unida, tá? Tem até um ditado que diz, que eu acho bem legal: uma igreja unida nunca será vencida. E é verdade. Unidos venceremos. Verdade também, tá? Unidos temos mais força. Verdade também. Então, meus irmãos, a união, a unidade, ela faz parte do corpo de Cristo. E Paulo, falando sobre divisão e unidade, ele começa dizendo assim, rogo, pois, irmãos, pelo nome do Senhor Jesus Cristo, não pelo nome dele, que faleis todas as mesmas coisas,
que andais no mesmo propósito, que fazeis a mesma vontade de Deus, e que obedecei a mesma palavra que eu vos tenho pregado. Ou seja, Paulo ele dá uma diretriz, uma direção para aquela igreja. Ele dá uma instrução para aquela igreja. E a instrução que Paulo dá para aquela igreja é o seguinte: vocês têm que andar conforme a liderança de vocês, agora aspa, vamos fazer aspa, se a liderança da igreja, vocês que estão me ouvindo, está com a vida toda desgraçada, no pecado aprofundado, na corrupção, é claro que vocês não vão na segunda liderança de vocês, é ou não é verdade? É uma realidade, a escola dominical, meu amigo, temos que apertar o negócio, né? Paulo quer que a igreja ande segundo a liderança, mas se a liderança não está, essa lição eu acho que era para mim mesmo, Paulo, porque era me descer um pouco aqui o negócio, mas se a liderança está vivendo uma vida toda desregrada, toda destruída, tá? Fiasco para cá, fiasco para lá, vergonha aqui, vergonha lá, não dá nem para você tocar no nome, tá? Do líder de você já passa vergonha na cidade, tem situações assim. Aí eu te digo assim, ó, me desculpa, minha opinião, tá? Você não pode andar segundo um líder desse. Você não pode. Porque Paulo, quando ele pediu para a igreja de Corinto andar segundo a vida dele, que ele tinha vivido em Cristo, é porque Paulo, realmente, ele tinha uma vida transformada, irmãos. Ele tem uma vida realmente mudada por Deus, mudada por Cristo. Mas, infelizmente, tem líderes hoje aí que não dá para a igreja andar segundo ele. Se a igreja andar, vai quebrar tudo. Entendeu? Vai quebrar, irmãos. É falso testemunho, é caloteiro, rouba aqui, rouba ali, tá? É tanta coisa acontecendo aí, é um fiasco, irmãos, é um fiasco. Dá até vergonha de chamar, né, de pastor uma criatura desta. Então, é uma realidade. Então, Paulo diz, ó, a primeira coisa que eu rogo para vocês é que vocês andem unidos, andando, falando a mesma coisa, ou seja, pregando a mesma palavra, tá? Que não haja entre vós divisões, antes sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. Disposição mental, no mesmo pensamento. Pensamento de qual, pastor Nilton? De servir a Cristo, de fazer a vontade de Cristo, de andar segundo o propósito de Deus, no mesmo parecer. O que é isto? Paulo dizia assim, ó, conforme o líder de vocês fiel fazer e andar, vocês vão fazer também andar, tá? É aquilo que eu falei para vocês agora há pouco. Temos que analisar muito a situação, tá? Temos que analisar isso aqui, meus irmãos, tá? Isso aqui não é só para pastor, não. Isso aqui é para dirigente de congregação, líder de mocidade. Isso aqui é para líder de departamento da igreja, líderes do ciclo de oração, líderes, aleluias, de qualquer departamento dentro da igreja, da obra de Deus, tá? Se o camarada não está fazendo as coisas de maneira certa, é claro que você não pode andar segundo o parecer e a sua visão mental, espiritual, não tem como, né? Então, primeiro temos que andar conforme o Salmo 133, que diz o quê? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glórias a Deus. Então a união é importante, irmãos, tá? Temos que andar unido, tá? O pastor unido com os obreiros unidos com o pastor, o pastor e os obreiros unidos com a igreja unida com os obreiros e com o pastor, e assim vice-versa, tá? Temos que andar em unidade, em pensamento mútuo, para fazer a vontade de Deus e andar segundo a vontade do Espírito Santo. Mas aí o segundo ponto, olha o que diz. Aqui vai apertar o negócio, tá? Divisão e racha a igreja. 1 Coríntios capítulo 3, do 1 ao 9. Portanto, havendo entre vós ciúmes, contendas, não é assim que sois carnais e andais segundo o homem? 1 Coríntios 3, 3. Tá? Meu Deus, irmãos, será se não existe ciúme? É demais, né? Será se não existe contenda? Ou seja, para ser mais claro,
um falando aqui do outro. Um fala aqui, outro fala ali, outro fala aqui, outro fala ali. Isso é terrível. A palavra de Deus chega até a dizer, o salmista Davi chegou até a dizer que 6 coisas Deus abomina, e a 7ª Deus detesta, que é a contenda entre irmãos. Então, olha o que diz aqui. Paulo usa um termo dissensão, na língua grega, shimata, que significa literalmente rasgo, ou rachadura. Paulo está enfatizando que a dissensão e o partidarismo racham o caráter e o testemunho da igreja. E se está rachado, pode quebrar a qualquer momento. A igreja deve permanecer sólida, perfeita, pois é coluna e baluarte da verdade. 1 Timóteo 3,15. Na igreja em Corinto, havia pelo menos 4 partidos. Olha que coisa tremenda. Será que estava dividida aquela igreja, irmão? Meu Deus! Agora que na igreja de Corinto havia 4 partidos. Vamos ver qual era? Pelo menos, não era que era todos. Havia o partido de Paulo, o de Apolo, o de Cefas e o de Pedro, tá? E o de Cristo. Meu Deus do céu. Cada grupo expõe também características dos crentes partidários dos dias de hoje. Que coisa tremenda, irmãos. Olha só, havia esses 4 partidos na igreja de Corinto, ou seja, a igreja estava bonita, estava cheia, estava grande, estava forte, mas existia 4 tipos de partidos que a igreja seguia. Uns queriam seguir só o partido de Paulo. Por que o partido de Paulo? Porque Paulo era fundador da igreja. Sim, Paulo era aquele que tinha fundado a igreja. E como Paulo tinha fundado a igreja, tá? Tinha aquele grupo que dizia assim: não, só vamos obedecer Paulo, só vamos fazer aquilo que Paulo pedia, só vamos dizer o que Paulo dizer, só vamos andar segundo aquilo que Paulo quiser. Ou seja, porque Paulo era fundador da igreja. É aquela história. Vou voltar aqui, irmãos, tá? Eu falei que é meio pesado aqui, mas eu vou voltar aqui. É aquela história assim. O pastor Newton iniciou a obra de Deus, uma história na cidade. Mas aí chega um momento, né, que aprove Deus preparar e colocar um outro pastor, tá? E aí ele continuou o trabalho da obra de Deus, cresceu também, foi abençoado. Depois entra um outro pastor também, e faz um trabalho bonito, também cresce também. Aí de repente chega mais outro, 4, e também faz um trabalho bonito, o trabalho cresce também. Cada um faz segundo a sua sabedoria, inteligência, né, entendimento. Todos estão fazendo a obra de Deus. Mas o que acontece? Começa-se a criar um grupo dentro da igreja, né, que começa a criar partidos dentro da igreja, que diz assim: não, só vamos fazer o que o pastor Newton quer, porque ele que sabe como é que é a igreja, porque ele que fundou, ele botou a pedra fundamental na igreja. Aí outro chega e diz: não, ele fundou, mas depois que o fulano aqui assumiu a igreja cresceu mais ainda, então vamos obedecer o fulano, não o pastor Newton. Tá? Ou seja, agora eu vou chegar a uma conclusão, entenda o meu raciocínio. Começa a haver divisões no meio da igreja, cada um puxando para o lado. Um puxa para cá, outro puxa para lá, outro puxa para trás, outro puxa para frente. Aí um diz aqui: não, eu vou ficar com a doutrina aqui do pastor Newton, que é melhor, me agradou mais. Não, eu vou ficar com a doutrina do outro que assumiu depois dele, que me agradou mais. E aí, meus irmãos, quando a gente vê, tá uma bagunça, tá? Porque começa a haver discussões, começa a haver contrito, e na verdade, o plano de Deus, a vontade de Deus não é essa. Isso não está certo. Eu posso ter fundado 10, 20, 30 igrejas. O irmão Paulo pode ter fundado 10, 20, 30 igrejas. Mas, se chegou o tempo nosso de sair dali e Deus botou outro, tá? Aquele outro que está ali, a igreja tem que se unir com ele. Os departamentos têm que se unir com ele, os obreiros têm que se unir com ele.
Ou seja, tem que andar no mesmo pensamento, porque se cada um puxar para um lado, irmãos, não dá. Imagina, um puxa para cá, outro puxa para lá, outro faz isso, outro faz aquilo. Ou seja, e aí cada um quer fazer da sua maneira, do seu jeito e não se bate. Não vai dar certo, meus irmãos. Não vai dar certo, vai dar briga. Quero que aconteceu em Corinto, vai dar confusão. Então, cada um queria fazer o que achava bem melhor. Olha só aqui, eu vou ler para vocês verem interessante. Olha só. Na igreja de Corinto havia pelo menos 4 partidos, né? Que eu não falei, o de Paulo, o de Apolo, o de Cefas e o de Cristo. O de Paulo, como Paulo era fundador da igreja de Cristo e gozava da igreja prestígio, entre eles havia aqueles do partido de Paulo, aqueles que diziam, quero só seguir Paulo. O de Apolo, o talento de Apolo era tão grande que mesmo era considerado um grande intelectual da escritura na região. Atos 18, 28. O grupo de Apolo era formado pelos intelectuais da igreja. Toda igreja deve ter os intelectuais, isto é, uma honra a mais quando o intelectualismo se torna ceticismo e racionalismo. Há prejuízos na mensagem de Cristo. C. O grupo de Cefas. Ainda havia outro grupo de Cefas. E o nome aramaico do apóstolo Pedro, que era o de Pedro, né? Esses crentes existem ainda hoje, buscando rótulo, ou outros que não seguem o legalismo judaizante. E existia o grupo de Cristo, tá? Você poderia se perguntar, será que o partido de Cristo não seria o ideal para a igreja? A resposta é não, porque estes tais estavam menosprezando uns aos outros, criando o partido dos orgulhosos. Eram pessoas que não aceitavam as direções expostas por líderes, porque, segundo eles, estavam ligados diretamente a Jesus Cristo. Pessoas assim são perigosas, porque são ovelhas sem pastor. Dentro destes pensamentos, alguns desigrejados, olha só, irmãos, que rejeitam a igreja, o corpo dizente está ligado diretamente ao cabeça. Não há evidências de que Paulo, Apolo e Cefas apoiavam qualquer destes grupos. Olha só quanto grupo havia dentro daquela igreja. Ó, a bagunça estava feia em Corinto, viu? A bagunça estava grande. Então, meus irmãos, para nós ser mais categórico e mais, posso assim dizer, claro para os irmãos que estão nos assistindo, a igreja ela não deve ter divisão. Eu vou ser mais claro, senão eu faço uma enrolada aqui, vocês podem não entender aí que estão do outro lado da internet, né? Os alunos aqui estão atendendo, né? Que estão com a revista na mão. Mas nós temos que viver uma vida, né, na direção do Espírito de Deus. E alguns diziam ali, não, nós somos de Cristo, ou seja, não queremos líderes. Está errado também, irmãos. Sabe qual é um dos maiores, eu vou ser bem realista agora, sabe qual é um dos maiores perigos e problemas hoje, de muitos obreiros hoje, nos nossos dias? É porque não querem ser submissos. Essa é a maior complicação nos nossos dias, irmãos. Tá? E a gente sabe que se a gente for submisso, a gente tem que acatar as ordens da liderança da igreja. E hoje nós estamos vivendo dias, né, em que muitas pessoas se acham, tá, donos da igreja, porque dizem, porque meu pai fundou, porque minha mãe fundou, porque meu tio fundou a igreja, então eu não vou obedecer esse pastor. Errado, irmãos, errado. Aí outro chega e diz, não, é que nem Apolo, porque eu tenho faculdade, porque eu tenho nível superior, porque eu tenho tantos cursos técnicos, porque eu tenho pós-graduação, porque eu sou médico, sou formado, eu vou obedecer esse pastorzinho aí, tá? É a mente de Apolo. Os intelectuais da época que estavam na igreja de Corinto se achavam mais sábios, mais inteligentes, se achavam pessoas mais capacitadas, tá? E começavam a desprezar outros. Aí tem aqueles que é de Pedro, né?
Diz, não, Pedro é da doutrina. E eu vou ficar ali, vou ficar ali, eu não vou arredar o pé. Eu posso morrer, mas não vou dar o braço a torcer. Às vezes o pastor está direcionado pelo Espírito de Deus, quer fazer uma coisa diferente, né? Na obra de Deus tem uma estratégia direcionada por Deus na obra de Deus, mas é aquele lá que segue as Cefas, a Pedro, diz, não, esse negócio aí está tudo fora da direção. E aí já começa a se revoltar. Aí quando você vê, tá? Tem aquele que é de Cristo, que diz assim, não, para mim tá bom. O negócio é adorar a Cristo e não adorar líderes, não adorar homens, não servir homens. O negócio é com Deus, não é com os homens. E aí ele pega, faz o quê? Larga de ir na igreja e vira o quê, irmãos? Um desegrejado. Diz, não preciso ir na igreja para servir a Deus. Posso ficar em casa. Em parte sim, mas em parte não. Tá? Em parte sim, mas em parte não. Aí o que acontece? Era o que está acontecendo na igreja de Corinto. Uma parte ficava com o fundador da igreja, que era Paulo. Outra parte era o de Apolo, que eram os intelectuais, que sabiam de tudo. Eram os pregadores eloquentes daquela época, os sábios, os que eram instruídos em faculdade. E a outra parte era o da doutrina que estava com Pedro. Sabe aquela doutrina do radicalismo religioso? Tá? Que não pode nem beber água na hora que estiver pregando aqui, que já tem que disciplinar. É radicalismo doutrinário. Aquela pessoa, qualquer coisinha, tá? É pecado. Até se o irmão ou a irmã toma banho 2 vezes por dia, já é pecado. Tá? Se vai dormir de pijama, é pecado. Tem pessoas assim, eu conheço. Radicalismo, meus irmãos, isso é terrível. Então tinha um grupo do fundador, tinha um grupo de Apolo na igreja de Corinto, e tinha um grupo de Pedro. E tinha o de Cristo, que diz, não, já que está uma bagunça na igreja, eu sou de Cristo, não preciso me congregar. Eram os como é que é o nome aqui? Descongregados. Tá? E hoje tem bastante esses descongregados, né? Meio desigrejados, né? Que diz, não, chega de tanta bagunça, chega de tanta coisa acontecendo em volta, eu não quero mais saber mais de ir para a igreja e vou ficar servindo a Deus em casa. Isso é uma pura farsa, uma pura mentira. Você não vai conseguir servir a Deus até o resto da tua vida em casa. Você precisa se envolver, você precisa louvar, adorar, pregar, estar envolvido no meio da igreja. Tá? Esse negócio de ser crente 100% em casa não dá certo, meus irmãos. Não dá certo. Tá? Você vai largar de ler a Bíblia para assistir a TV. Você vai largar de ler a Bíblia para ir brincar. Você vai largar de fazer tantas coisas da parte de Deus para fazer as suas vontades. Quando vê, você está frio espiritualmente, está morto, está longe da presença de Deus, fraco, sem força para servir a Deus. Mas a palavra de Deus, irmãos, ela nos fala que nós não devemos, irmãos, tá? Estar com divisão e nem racha na igreja. Agora vamos analisar uma coisa. Vamos separar a situação de divisão, racha, das coisas certas. É que nem eu falei, se você está em um lugar, te congregando em um lugar, tá? Servindo a Deus, uma congregação que seja, tá? Uma congregação que seja, tá? Servindo a Deus, e você vê, né? Você vê que existem muitas coisas erradas no meio da igreja, não precisa você se escandalizar, porque enquanto nós estivermos nesse mundo, a igreja não vai ser perfeita. E segundo, as pessoas que estão na igreja são as piores pessoas que estavam na sociedade. É ex-macumbeiro, é ex-feiticeiro, é ex-cartomante, é ex-matador, é ex-isso, ex-aquilo. Não é verdade? Pessoas que procuram ajuda espiritual, e quando elas realmente buscam com seriedade, elas têm uma vida transformada. Tem uma vida transformada. Eu acredito no poder do Evangelho que transforma. Mas, meus irmãos, às vezes existem situações que nós estamos vivendo agora no nosso século 21, que se um obreiro erra, um pastor erra, né, existem situações que muitos já se escandalizam ao ponto de se desviar, mas não é assim, meus irmãos. Você está servindo, tá, ao pastor ou a Deus?
Você tem que ser submisso à liderança, mas você está servindo a Deus. Então você está servindo a Deus na igreja. Pode acontecer situações diversas na igreja, mas você pode permanecer firme na palavra de Deus, sem precisar de divisão, sem precisar contenda, sem precisar racha, divisão, tá? E cada um irá prestar conta diante de Deus. A palavra de Deus chega até a dizer que aquele que está em erro não permanece na casa do Senhor. Então, pode fazer o que fazer, uma hora ou outra, tá, meus irmãos? A casa cai, porque a palavra de Deus, ela não é em vão. E Deus está como sentinela, vigilante, 24 horas para as nossas vidas. Então, o segredo é nós estarmos unidos. Paulo chega até a dizer aqui, ó, que a igreja primitiva, eles eram unidos no quê? No partir do pão, na doutrina, na palavra, tá? Nos ensinamentos. Ou seja, eles tinham uma unidade tão grande que à medida que a igreja ia avançando, Deus ia acrescentando os salvos. Então, meus irmãos, às vezes, não quer dizer que o teu líder, o teu dirigente de congregação, o obreiro, líder do departamento, não quer dizer que porque ele não tem uma faculdade de bacharel, que ele não é usado por Deus, tá? Aí a pessoa ali que tem a mente de Apolo diz, não, esse aí está despreparado, tá? Não é porque o teu líder, tá? Não é, posso dizer assim, fundador de algum trabalho, alguma coisa, que ele não pode ser respeitado. Então a submissão é algo muito importante para a vida do cristão, tá? E infelizmente hoje as pessoas não querem se submeter, né? O camarada vem, né, para a igreja, começa ali a servir a Deus, fazer a vontade de Deus, tudo. Aí às vezes, né, isso eu digo porque hoje a gente está, né, já há algum tempo cuidando da igreja, da obra de Deus, e aí a gente ajuda, faz isso, faz aquilo, aí quando vê, pá, o camarada sai, né, e ainda quer dividir a igreja ainda. E aí está certo? Não está certo. Tá, mas eu quero dizer uma coisa, né? Deus não dá asas para cobras para voar. Deus está no comando de todas as coisas, meus irmãos. Então temos que ser submissos aos nossos líderes, por mais simples, humilde, pessoas que não têm estudo que seja, mas se é um homem de Deus, faz a vontade de Deus, anda na direção de Deus, e agrada a Deus, e vive uma vida de santificação, obedeça, faça, te ombrie com Ele, e faça a obra de Deus, porque você será, tá, recompensado em nome de Jesus. Então vamos aqui para a parte final. A sabedoria divina. Eu estou só pulando rápido aqui por causa do horário, tá? Ali, mas os minutinhos já estão terminando já. A sabedoria divina. Eu achei bem interessante que a parte aqui, ó, que Cristo não está dividido, né? Cristo não está dividido, essa parte que é bem interessante, ó. Acaso Cristo está dividido? Foi Paulo crucificado em favor de vós? Ou fostes, porventura, batizados em nome de Paulo? Olha só que coisa interessante. No verso 13, eu vou ler essa parte que eu achei interessante. Depois eu passo rápido a outra parte. No verso 13, Paulo faz uma pergunta: acaso Cristo está dividido? A resposta é esta. A esta pergunta claro que não. Porém, os crentes de Corinto agiam como se estivesse dividindo a Cristo, ao permitir a formação de partidos no meio da igreja. De certa forma, estavam rachando, ou seja, dividindo a igreja em Corinto. É importante frisar que Paulo não apoiava em nada esse tipo de atitude, nem mesmo que haja um partido com seu nome. Paulo pergunta aos cristãos se ele não fora crucificado, ou se eles foram batizados em seu nome. Desse modo, ele estava dizendo que o centro de sua mensagem era Cristo. O homem não tem o que aparecer. Quem deve aparecer é somente o Senhor, que entregou a sua vida na cruz por nós. Paulo trata de enfatizar o seu verdadeiro objetivo, que não era batizar e sim evangelizar. Isso não deprecia a importância do batismo, mas a sua obrigação primária de evangelizar.
Na ordem contida no Evangelho de Marcos, o ide vem em primeiro lugar e depois, né, fazer discípulos, né? Então, meus irmãos, eu achei interessante essa partezinha aqui, porque Paulo disse: quem foi que morreu por vocês? Né? Foi Cristo. Né? Quem pagou o preço por vocês na cruz do Calvário? Foi Cristo. Tá? Quem que é o Filho de Deus? Cristo. Ou seja, Paulo ele entrou em vários detalhes interessantes, mostrando que Cristo era o que tinha pago, né, o preço pelos nossos pecados, e não ele. Mas aqui eu achei interessante uma partezinha que Paulo diz aqui, né, que existe até casos de pessoas que pegam, botam o nome das suas igrejas, o seu próprio nome. A igreja do Newton. Meu Deus. Entendeu? A igreja do João. A igreja do Paulo. A igreja do José. Entendeu? E aí o que acontece, irmãos? Está errado. Entendeu? E acontece, está acontecendo nos nossos dias. Entra ali no Google e coloca ali, ó, igreja do Paulo, para você ver se não apareceu uma. Igreja do João, ver se não apareceu outra. Tá? Então, meus irmãos, Paulo ele fala, né, com respeito a isso aí, de formação de partidos, que temos que ter esse cuidado, esse detalhe muito importante. Por isso que eu digo que mesmo o nome Igreja Assembleia de Deus é um nome bonito mesmo, né? Igreja Assembleia de Deus, né? Assembleia quer dizer reunião dos santos, né? Tá? Então, é um nome bonito. Agora, se botar o nome de uma pessoa, né, que a gente usa, né? Igreja do Apóstolo tal, eu acho que, tá, eu particularmente, é uma escola dominical que eu estou aqui ministrando, mas eu particularmente, eu acho muito ousadia, né, irmão? É muita ousadia, né? Colocar o nome da pessoa, o nome da igreja, né? Então, isso é um ego, né? Eu posso dizer assim, que é uma pessoa, a pessoa quer massagear seu ego, essa é uma realidade. Então, temos que ter cuidado, tá? E temos que viver unidade. Viver em unidade, eu preciso esclarecer para vocês, que também não significa que você vai compartilhar o erro do seu líder, que você vai concordar com o erro do seu líder. Ou seja, você sabe que o líder tem uma vida completamente errada, né? Tipo, todo mundo erra, mas eu digo, né, vive uma vida constantemente, toda, do pecado. Sai da igreja, vai para o boteco. Sai da igreja, né, vai aprontar a torta direita. Ou seja, na sua casa, na sua família, é uma destruição total. Não tem um pingo de testemunho. Não é obrigado você a concordar, né, com um líder desse. Tá? Mas se o homem de Deus, se a mulher de Deus, se o líder, o obreiro, está fazendo a vontade de Deus, você tem que se submeter sim, tá? E viver em unidade, fazendo a obra de Deus, ganhando alma para Jesus. A visão de Paulo era esta, ó. Nós temos que ter a visão de ganhar almas para o Senhor. Almas para o Senhor. Essa era a visão de Paulo, era evangelizar, era ganhar almas para Deus. Tá? Ele não estava preocupado com status, com posição. E hoje não, está diferente, né? Hoje as pessoas vêm para a igreja e já estavam pensando já o que vai ser. Não, eu vou para a igreja, para aquela igreja servir a Deus, mas primeiro eu quero ver o que eu vou ser. Se você é diácono, presbítero, evangelista, missionário, apóstolo, tá? Então você não está com intenção de almas, né? A posição e a honra ministerial vem com o tempo. Não precisa a gente ficar se esbanjando, buscando, mergulhando, se jogando. Não. Até porque se você receber, né, uma honra de maneira fácil, de qualquer forma, sem estar um preparo espiritual, a primeira, né, queda que você tiver, você já não vai mais querer ser mais nada. Então é bem delicada essa situação aí, meus irmãos. Sabedoria divina, loucura. 1 Coríntios 18, 24. Mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus e loucura para os gentios. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 23. Ao declarar, lá embaixo, ao declarar as divergências entre o pensamento judeu e grego, Paulo declara o seguinte: letra A, escândalo para os judeus. Nos tempos bíblicos, a morte de Cristo era algo vergonhoso, significava maldição para o condenado. Isso não era escandaloso para os judeus.
B, loucura para os gentios, para os gregos, melhor. Os gregos eram pensadores que estavam sempre à procura de explicações novas e atraentes, baseadas nos preceitos da sabedoria humana. Para estes, a mensagem da morte de Cristo era completa loucura, delírio. Neste texto, Paulo proclama a mensagem de Cristo crucificado. A morte de Cristo rompeu com a maldição. Ao contrário de vergonha, trouxe a vitória sobre o pecado e ainda fez com que a humanidade voltasse para os braços do Senhor. Amém? As coisas loucas. 1 Coríntios, tá? Estamos falando sobre a sabedoria de Deus. Primeiro era loucura, né? Para os que não criam em Deus, né? Para os gentios, né? Segundo, as coisas loucas. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 25 a 28. Pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes. 1 Coríntios 1, 27. Lá embaixo, ó, Paulo inclui os crentes de Corinto. A mensagem de Cristo não faz acepção de pessoas. Demonstra assim que a sabedoria de Deus anda na contramão deste mundo. Ou seja, Deus escolheu as coisas loucas e fracas e humildes e desprezadas, que não são, para envergonhar as sábias, as fortes e as que são. Amém? Olha que coisa linda. 3. Glorie-se no Senhor. Olha que coisa bonita. 1 Coríntios 1, 29 a 31. Para que, como está escrito, aquele que se glorie-se no Senhor. Tá? Paulo salienta que todas as bênçãos espirituais são providas divinas e não decorrem de méritos humanos. Temos que reconhecer isso para evitar o orgulho e a autossuficiência. A mensagem aos crentes de Corinto, para cada um, gloria-se no Senhor, é uma referência ao texto do profeta veterotestamentário Jeremias. Mas o que se glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Jeremias 9, 24. Jeremias e Paulo desafiaram os sábios e poderosos a pararem de ostentar suas vantagens mundanas e começar a dar a glórias ao Senhor. Amém, meus irmãos? Que coisa maravilhosa. Lição abençoada, né? Pena que o tempo passa muito rápido, irmãos. E a gente tem que ir meio que pulando aqui, saltando, tá? Esta lição, tá bom? Mas aprendemos que temos que ter sabedoria de Deus, né? Diante da divisão, né? Temos que ter sabedoria de Deus diante das situações adversas que acontecem na igreja. É natural, tá? Toda a igreja, né? Ela haver essas situações que nós lemos aqui. Mas o líder espiritual ele vai ter que ter sabedoria para administrar as situações, as coisas, tá? E a questão, meus irmãos, a aplicação pessoal diz assim, ó, para terminar. O partidarismo, as dissensões na igreja em Cristo, ou melhor, em Corinto, perdão, estavam prejudicando o crescimento da igreja. Do mesmo modo que nos dias atuais, o mau testemunho atrapalha a aceitação do evangelho, tá? Então, é uma realidade, meus irmãos, tá? Vamos viver unidos, tá? Estamos em uma igreja abençoada, tá? Digo isto com todo orgulho aqui, estamos numa igreja, Assembleia de Deus, Ministério Belém, abençoada, tá? Temos um pastor, nosso pastor líder, o pastor Elias, tá? Que faz um trabalho excepcional, dá liberdade para todos trabalharem, fazerem a obra de Deus, tá? Temos o pastor Moraes. Então vamos juntos com os obreiros, todos os departamentos, viver unidos, irmãos. Porque se a igreja hoje, ela cresceu porque realmente a igreja está unida, tá? E nós não devemos aceitar, tá? Não devemos aceitar partidarismo, dissensões, discórdias, brigas. Isso é muito feio, né, irmãos? Isso atrapalha a evangelização, como disse Paulo. Isso atrapalha a pregação do evangelho. Então nós possamos estar no mesmo pensamento.
E automaticamente, meu irmão e minha irmã, automaticamente, tá? Deus vai honrando a tua vida, vai honrando o teu ministério, tá? E vai colocando cada um no seu devido lugar, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Que Deus te abençoe e que nós possamos ficar, tá? Com o Salmo 133. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Glórias a Deus. O pastor Elias, o pastor Nilton, o pastor Fabiano, os obreiros aqui, tá? Todos. Nós às vezes não podemos agradar todos, porque cada um, né, tem uma maneira de ser, de pensar, de agir, mas deixe, né, as indiferenças de lado, meus irmãos, tá? Deixe as indiferenças de lado e vamos seguir para o nosso alvo, que é o céu. Vamos servir para o nosso alvo, que é Cristo. Aleluias! E assim vamos viver uma vida em paz com Deus e ser muito abençoado para a glória de Deus. Deus te abençoe. A nossa próxima lição é a lição de número 2, o poder da mensagem da cruz, tá? Quem vai estar ministrando esta lição aqui vai ser o nosso irmão Paulo Visoto. Glórias a Deus. O poder da mensagem da cruz. Já estou avisando antes, para você preparar aí as suas câmeras, né? E participar desse momento tão importante. Vamos se colocar de pé e orar agradecendo a Deus, em nome de Jesus. Glórias a Deus. Quero abençoar a tua vida. Obrigado por você estar aqui ouvindo a palavra de Deus. Hoje à noite, nosso grande e abençoado culto, às 17 horas, às 17 horas, né? E às 19 horas, tá? Nossos 2 cultos abençoados por Deus, que vai ser uma bênção, tá? E transmissão também na nossa live. Que Deus te abençoe, né? Um bom domingo, um bom almoço, tá? E que muitas bênçãos de Deus venham sobre a tua vida. Continue, tá? Debaixo da mão de Deus, e grandes coisas Deus fará na tua vida. Maravilhoso e eterno Deus, Pai, eu te peço, abençoa a cada um dos irmãos que estão aqui presentes aqui nesta manhã. Cuida de cada um deles em tuas mãos. Abençoa a sua casa, a sua família. Abençoa as pessoas que ouviram a tua palavra pela live. Deus eterno, que todo espírito de divisão, partidarismo, contenda, Deus eterno, calhe por terra no nome de Jesus. E que o Senhor possa, meu Deus, pelo teu Espírito Santo, unir cada vez mais a tua igreja, o teu povo, e assim abençoa a cada um dos irmãos, e que o teu nome seja glorificado, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus.